Olá, nós somos o Direito na Escola. Cast! Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Natália Araújo. E eu sou a Aline Oliveira. Hoje nós vamos falar com a Aline, agora a professora Aline, que dá aula de Direito contratada, foi formada aqui pelo programa Direito na Escola, e hoje é uma professora contratada. Nós vamos entender um pouco essa história, tá? A gente tem multiplicado aí que o direito precisa ser ensinado não só na faculdade de Direito, né? Toda a população tem que saber isso tem que começar na escola para formarmos cidadãos mais conscientes da organização do Estado. Natália? É isso mesmo. Seja bem-vinda, Aline, ao episódio número 5. E hoje nossa conversa é com você. Quero que você entregue tudo, viu? Porque tem uma galera sedenta por esse conhecimento. E hoje você vai contar o segredo justamente desse cargo que te legitima estar aqui hoje. Qual que é ele? Como que você conseguiu? Primeiramente, boa tarde, Lucas. Boa tarde, Natália. Boa tarde, todo mundo. Para começar, né, meu nome é Aline Oliveira. Eu faço parte do Direito na Escola desde 2015 e para mim é um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Agradeço primeiramente ao mestre. Eu sempre reverencio o Lucas como mestre, pelo respeito, pela admiração que eu sempre tive, pelo programa também. A Natália, muito obrigada pelo convite. E para começar, como eu falei, eu comecei no programa em 2015, fiz parte da pós em 2017, a primeira pós-graduação. E eu acredito o seguinte, que tudo é o tempo de Deus, né? E eu estou aqui hoje, graças a Deus. Comecei a lecionar numa escola técnica, né, perto da minha casa, no Alipe de Melo, e na matéria de noções de direito do trabalho e previdenciário, né? E é uma turma muito bacana, no curso de técnica de administração, e bem interessados, porque o direito ele desperta o interesse, né? A gente tem essa necessidade, a gente vê essa necessidade das pessoas, não só dos alunos, né? Acho que de todos, de conhecer, de saber os direitos, os deveres, e isso sempre desperta uma curiosidade. E a turma, assim, me deu um retorno muito bom, né? Graças a Deus, a gente teve uma troca muito bacana. E como primeira experiência foi maravilhosa, né? Está sendo muito gratificante, né? Foi o que eu sempre quis fazer, né? Realmente eu me encontrei na sala de aula, né? O Direito na Escola, eu sou eternamente grata por esse programa maravilhoso que abriu essa oportunidade para mim de realmente estar fazendo o que eu mais amo, que é lecionar. Que bacana. Criando uma ordem cronológica, você entrou no programa Direito na Escola em 2015. Isso. Fez a pós-graduação em Docência Jurídica em 2017. Exatamente. Foi contratada em 2023. 2023. E você sempre quis ser professora ou isso foi algo que te despertou depois? Como que foi essa trajetória? Então, a trajetória vem de muitos anos, né? Minha mãe, ela sempre foi meu exemplo, né? Ela... com 40 anos de magistério, ela sempre lecionou e eu sempre via isso nela, né? E a minha família também tem muitos professores, tem os primos que são professores, tem uma tia também que é professora. Então, eu desde o começo, desde sempre eu via e eu gostava muito. A gente fala que criança tem as brincadeirinhas de dar aula, né? A gente pega o quadro, começa a escrever, eu começo a dar aulas, ensinar mesmo, né? Tinha uma coleguinha minha que ela tinha dificuldade na escola, né? O que eu sabia na época eu passava para ela e tudo. E sempre foi assim, foi minha mãe. Minha mãe é o meu maior exemplo, é o meu orgulho, né? 40 anos carregando 2 salas de aula, né, no estado e na prefeitura que ela trabalhou, e eu amo demais essa profissão, e desde quando inclusive, antes de começar o curso de Direito, eu cheguei para ela e falei assim, mãe, eu quero fazer história. Eu falei assim, de jeito nenhum, você vai fazer Direito, porque, né, você tá vendo a minha situação aí, a dificuldade que é de ser professora. Não, você vai fazer Direito, primeiro, que é o que você também quer, né, mas enfim, né. Eu falei que num dia eu ia, inclusive, realizar esse sonho de fazer a licenciatura em História, né? Que eu sempre quis ser professora de História. Por isso você chegou perguntando a licenciatura. Exatamente, porque depois que eu vi essa possibilidade, né? Eu fiquei extremamente interessada, porque realmente é um sonho de infância mesmo, de ser professora de História. Eu quero ser professora de História, mas, né, a gente sabe que para chegar a um sonho a gente tem que percorrer outros caminhos, né? E eu sou muito grata ao Direito, claro, que me trouxe até aqui, né?
Mas realmente a minha paixão é ser professora, não tem jeito. Então, esse é o seu primeiro cargo de professora. Sim, oficialmente sim. E qual foi a emoção ali de pisar na sala a primeira vez? Ou a emoção do contrato? Me fala um pouco sobre o seu sentimento. Tá fresco ainda, né? Eu acho que eu vou Tá bem conseguir sentir. fresquinho. Então, a gente fica nervoso porque é uma ansiedade muito grande, uma expectativa muito grande que a gente sente, de um medo de errar, ai meu Deus, nossa, e aí como é que vai ser? Eu sou capacitada, já fiz os cursos, enfim, mas a gente sempre fica nervoso. Fala, será que se dá uma pergunta muito cabeluda para mim, como é que eu vou fazer? Mas assim, eu sempre confiei muito na minha intuição. E eu sempre falo que Deus, é o que eu sempre falo, Deus encaminha muitas coisas certas, sabe? E mesmo eu tendo conhecimento, eu acalmava meu coração, tentava sentir a turma também, que é importante a gente sentir a turma, para ver se eles estão entendendo, se eles estão compreendendo a mensagem, né? Isso é importante, porque não adianta nada eu estar lá na frente, falar o conteúdo programático das aulas, plano de ensino, se a turma não está assimilando aquilo, porque, na verdade, o curso técnico ele tem uma vertente que, a minha primeira formação, inclusive, não foi bem o direito, foi a segurança do trabalho. Né? Eu me formei em 2006, né, curso pós-médio, e lá também, curso, na escola técnica que eu leciono, tem curso de segurança do trabalho. Né? Inclusive, já falei, olha, eu tô aqui, viu, gente? Ó, precisar, tô aqui. Mas porque o ensino técnico tem essa diferença, porque eles estão lá para se profissionalizarem para a vida, né? Apesar da gente entender que a escola é importante, né? Que você, obviamente, vai usar os conceitos para a vida, o técnico é ainda mais, porque aquilo ali você vai aplicar na sua profissão, na profissão que você escolheu, né? No caso da turma, técnica e administração, né? Técnico administrativo, né? Então, assim, a minha preocupação maior pessoal, vocês estão entendendo? Porque o que eu quero passar para vocês é para a vida. Sim. Né? Não é só para, eu estou fazendo essa matéria aqui e tal, vou ter um diploma, ok, beleza. Não, eu quero que vocês saiam daqui entendendo, compreendendo, né? Pra gente ter essa troca boa também. Me falem o que vocês não estão entendendo, pra gente ter essa troca. Eu vou chegar né? nessa parte de te perguntar. Ô, Lucas, rapidinho, só compartilhando a experiência, para ilustrar o que ela disse, eu também fiz o curso técnico em administração e foi meu primeiro contato com o mercado de trabalho, porque na escola a gente não tem isso, né? Não é então a gente vive sempre com a mãozinha dada ali com a escola, Sim. Mas e depois que termina? E aí, para onde a gente vai? Exatamente. E o curso técnico veio para me ajudar nesse aspecto, porque lá a gente tinha noção de mercado, igual você ministrar aula de direito do trabalho, eu também tive, foi essencial. Falar assim, o que é isso? Tem uma lei que fala sobre isso. O meu primeiro contato com o direito foi dentro desse curso técnico e não foi na escola, que devia ter acontecido bem antes, né? Eu acho mais um ponto de reflexão sobre a educação básica. Eu também fiz curso técnico, no meu caso, de transações imobiliárias, mas, além de tudo, o direito... Mas você já tinha formado em direito? Eu já tinha formado em direito, mas tem um ponto de interseção nisso aí que é interessante, que a primeira escola a ter matéria de direito de verdade foi um curso técnico, que eu implementei lá em Contagem, na cidade aqui do lado de Belo Horizonte, onde eu fui contratado para ser professor de curso técnico. Foi meu primeiro ano da docência. Né? Eu comecei praticamente junto, no cursinho, na faculdade, no curso técnico, tudo no mesmo ano. Né? Os milagres de Deus. Ele me colocou nesses 3 lugares ao mesmo tempo. E no curso técnico, ele era junto, o aluno fazia o 3º ano do ensino médio junto com o técnico. Foi isso que eu fiz, exatamente. Foi essa modalidade pós-médio que a gente fala, né? Sim. Só que eu fiz na Escola Técnica Vital Brasil, né? Eu estudei, porque na verdade foi assim, eu comecei a estudar numa escola de bairro, né? Que é muito boa. Hoje, infelizmente, a escola já fechou, né? Por motivos, enfim, alheios. Mas, assim, eu fiquei 12 anos nessa escola, 12 anos estudando maternal até a 8ª série. E eu cheguei um belo dia para minha mãe e falei assim, olha, eu quero tentar fazer outra coisa, né? Porque se eu tivesse continuado nessa escola, talvez eu estaria mais tempo formada em direito, mas eu achei importante pegar essa experiência do técnico para conhecer uma área. E segurança do trabalho, na época que eu fiz isso em 2002, eu estava na 8ª série, né? Antiga 8ª série, né? E em 2000 e... Nossa... De data eu sou péssima, né, gente? Em 2003, na verdade, eu fui para o ensino médio nessa escola, e aí tinha, né, ou informática ou segurança do trabalho. Eu optei pela segurança do trabalho por curiosidade mesmo. E aí foi maravilhoso, porque eu fiz o ensino médio com matérias técnicas, e em 2006, que foi o último ano, mais matérias mais concisas de segurança do trabalho. Inclusive, lá nesse curso tinha
a ala, né, que é a administração e legislação aplicada, que é a parte do direito. Mas é muito superficial, né? Não era tão... era uma coisa mais assim, noções de direito. E Às vezes dado por alguém que nem é do direito, né? Nem era do direito. Mas assim, e aí eu fui comprando bibliografias na época para poder realmente me inteirar, porque já era um desejo meu fazer direito. Eu já queria desde o começo, desde pequena mesmo, já era um desejo meu. Mas eu queria vivenciar primeiramente essa questão da escola técnica, né, do curso técnico, para ver, porque também tem o link, né? A gente for ver a segurança do trabalho, tem o link total do direito, né? Total. Sim. Então foi isso. No ensino médio, eu fui contratado para dar aulas de NRs, que são normas regulamentadoras. Eu falei, gente, eu não posso cair direto na NR sem falar um pouco antes de estrutura normativa. Foi quando eu propus para a escola. Eu falei, posso fazer uma apostila de direito? Sempre já tive a intenção, né, de colocar uma matéria na escola. E ali foi o primeiro campo onde eu desenvolvi as primeiras apostilas, isso no ano. Eu fui professor do curso técnico. Eu era recém-formado, né? E eu fui, então, desde o ano 2011 a 2013. Eu tive 3 anos de vínculo com um curso técnico, dando aula de direito. E dali eu fiquei muito encorajado a ir para escolas. E isso se conecta com você, que você falou que entrou em 2015, né? Então você pegou um pouquinho. Como que você nos conheceu? Né? Era um projeto saindo do forno de um curso técnico com aulas de direito. Como você conheceu o programa? Nossa, Lucas, é uma história bem interessante, porque eu formei em 2015, né? Minha OAB é de 2015, outubro de 2015, para ser mais exata. E eu estava acabando de sair, eu estava fazendo estágio no Tribunal de Justiça, formando, e aquela incerteza, né? E agora? O que fazer, né? E um colega meu, que inclusive eu trabalhei com ele numa contabilidade e estudei com ele na faculdade também. E eu perguntando para ele, porque ele já estava montando escritório na época e tudo mais, para me dar um norte. Falei, e aí, cara, você sabe de algum lugar que está precisando? Porque a gente sabe, quando a gente acaba de formar na faculdade como advogado, as oportunidades que a gente tem são muito escassas e remuneram muito pouco. Mas para quem estava desempregado, como eu, tinha acabado de fazer um estágio e já tinha formado, então para mim, né, qualquer oportunidade já era oportunidade. E interessante que ele me falou, Aline, eu fiquei sabendo, não lembro como ele ficou sabendo, né, porque já tem muitos anos, né, gente, 8 anos, né, muita coisa lá atrás, né. E ele falou assim, olha, eu fiquei sabendo que vai ter um curso lá no Prolabore sobre direito nas escolas. Né? Quem sabe você não faz e tudo. Aí me passou o contato do Lucas, aliás, na época do Facebook. Famoso, saudoso Facebook, né, gente? Que hoje ninguém mais usa o Facebook. É Instagram, TikTok, né? Mas inclusive ainda existe meu Facebook, viu, gente? Eu ainda tenho ele. Mas, enfim, eu falei, nossa, vou procurar saber como é que tá. Aí mandei hoje a gente fala direct, né? Fala inbox. Mandei um inbox pro Lucas perguntando como é que era. Aí, eu não sei se você se lembra disso, Lucas, que já tem muitos anos, né? Mas eu me lembro. Aí eu fiz a inscrição, ele me deu as orientações, fiz, vai ser no Prolabore, tal dia, vai lá, tal, a taxa de inscrição é tanto, a camisa tal, não sei o que, e me deu as coordenadas. E eu fui. E, nossa, eu fui lá e minha visão fez assim, abri um leque pra mim. Porque, que trabalho voluntário, que eu sou apaixonada com trabalho voluntário, faço há muitos anos, né? E assim, já fiz vários trabalhos, inclusive foi interessante que na pós, você tá vendo como é que abre os gatilhos, né? Na pós-graduação, a gente teve que ministrar uma aula, e olha as referências, de direito, na verdade foi de segurança do trabalho nas escolas. Foi o meu tema, não lembro se o Lucas lembra. Mas foi conectando tudo que você já tinha visto. Exatamente. Né? E no vídeo, que a gente tinha que fazer um vídeo, porque era uma atividade do trabalho, era fazer um vídeo, uma montagem, enfim. Como eu não era muito boa em montagem, eu ainda estou aprendendo, né? A gente sempre aprende, né? A gente vai evoluindo. Eu fiz uma montagem com as fotos dos trabalhos voluntários que eu já fiz. Tinha do Oasis, que era um projeto que eu participava. Tinha que eu fiz uma intervenção quando teve a queda da barragem em Fundão, em Mariana, em 2015. Eu fui para Mariana porque eu vi aquela situação, aí eu já fui no Facebook procurar os servas para poder ir. Então, assim, eu já, sem saber, falei, vamos embora, fui. Então, assim, a gente tirou muitas fotos, né? E eu gosto muito disso, eu adoro trabalho voluntário. Inclusive, eu tenho que voltar a fazer. Agora, eu tô com um baixinho em casa que realmente agora não dá muito para fazer muitas coisas.
Mas assim que eu tiver encaminhado, vou voltar a fazer, porque é uma paixão da minha vida, é o voluntário. E é o quando- voluntariado. E quando você começou no Direito na Escola, você começou ministrando as aulas no período de estágio. Sim, exatamente. Indo em escolas, pegando os professores que já, né, os professores que já estavam, né, há mais tempo, já estavam já com alguma experiência, fui em várias escolas. Nossa, eu acompanhei na época Grazi, já acompanhei Carol, assim, né? Já viajou pro interior, me Viagem, lembro de você eu tava viajando. lembrando, inclusive, antes de começar, a gente tava lembrando Ela de mostrou Corveias. umas Ela fotos. viajou. Conta uns Rogério, casos aí. Alexandre, nossa, saudades meninos. Você viu? consegue Denise. dimensionar? A gente tem desenvolvido, né? Inclusive o curso de membro está regravado com o método de Direito na Escola ainda mais atualizado. E a gente tem tirado algumas métricas disso. Você consegue dimensionar, né? Eu sei que talvez eu esteja te apertando, não combinamos isso antes. Quantas aulas como voluntária você assistiu? Quantas você deu? Pelo menos uma noção, eu sei que tem tempo isso, né? E hoje- Uau! Olha, Lucas, eu assisti bastante aula, viu? Muitas aulas, principalmente no começo, né? 2015, final de 2015, comecinho de 2016, muitas aulas mesmo. Toda aula que chamava, principalmente escolas perto da minha casa, eu ia mesmo, tava nem aí. Eu ia, eu tinha que assistir. Inclusive, eu tava lembrando, né? Você vai falando, a gente vai lembrando, né? E aulas como professora foi no Bernardo Monteiro, com a Elis, né? Com a Andréia Marcelino também. Então, assim, eu fui lembrando várias aulas, né? Naquela escola que tem lá no Barro Preto também, que eu sempre esqueço Mas o você nome. consegue chutar um número? É difícil. Ai, difícil. Muito Uma difícil, média Lucas. de quantas assistiu, quantas deu? Nossa, muito difícil. Eu devo, assim, se eu for chutar um número mais ou menos, a média de umas 10 aulas assistidas e ministradas. Ixi, Maria, ministradas vai ser difícil. Né, eu tenho que pegar o Trello, lembrar, fotos também. De ter dado umas 20, 25 aulas, mais ou menos. Né? Sim. Mais ou menos isso, mas é bem chutado mesmo. Viu? E ela Não. pegou um período Também de pandêmico pandêmico. Tem, exatamente. E depois engravidou, né? E essa gravidez tem um porquê de eu estar mencionando, porque ela tem a tatuagem de Direito na Escola no braço e tem um ponto em comum. Não sei se eu deveria mencionar isso para outras pessoas ouvirem, porque um caso em comum, né? Você descobriu sua gravidez com 8 meses. Exatamente. Ela não sabia, descobriu com 8 meses. E ela fez a tatuagem do Direito na Escola. Grávida. Depois a gente põe um link aí com a imagem. Ela fez a tatuagem no braço, no antebraço direito, Aqui. que é bem a logo do Direito na Escola. Tá aqui na câmera aí. Que é bem a logo. Ela fez grávida sem saber que estava grávida. Sim. Não foi isso? Não. Foi, exatamente. Porque assim, teve uma história antes. Tudo na minha vida teve uma história antes, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar no escritório, que era home office, né? Eu tava em Nova Lima, né? Tava bem estressada e tudo mais. Isso eu já grávida, né? Enfim, eu fui para poder fazer a transição para o escritório, né? Que eu trabalhei em home office. E eu tinha que levar o carro, porque assim, eu compartilho o carro com meu pai. O carro é meu, mas é ele que usa. Aí eu fui deixar o carro. Foi um acidente tão bobo, gente, tão besta. É assim que as coisas acontecem, né? Eu deixei o carro na casa da minha mãe e do meu pai e fui descer uma escada. A escada externa e tudo mais. Eu escorreguei e quebrei meu tornozelo esquerdo. Né? Na hora, assim, eu só fui descobrir, foi na segunda que eu caí, só fui descobrir que eu quebrei na quarta. Né? Porque indo em especialista e tudo, não, você tem que ir no especialista, tal. Aí eu descobri que eu quebrei na quarta. Eu fiquei 39 dias em casa, de molho, trabalhando porque eu tava em home office, né? Glória a Deus. Mas aí foi fazer fisioterapia, fui fazendo e até isso eu não tinha descoberto, não. E você já tinha feito a tatuagem? Aí não, calma, vamos Ainda chegar não. lá. Aí assim, eu voltando, depois que eu comecei voltei a andar, né? Porque eu não podia nem pisar no chão. E eu, inclusive, fui para dar aula pelo direito na escola de andador. O pessoal ficou de cara quando me viu de bota. Foi e mesmo, andador. na Santa Maria. Não foi? Foi, na verdade, numa escola no Pindorama, né? E teve no Padre foi no Padre Matias. Eu também, tive no já Santa tava? Maria também. No Santa Falei, Maria? "O que você tá Deve ter ido. Deve ter ido também. Porque pra mim, assim, a minha paixão é tão grande com esse programa, né? Tatuei, né? Enfim, eu sou apaixonada demais pelo DNE. E aí, enfim, eu tava sentindo apenas uma azia, muito incômoda, e eu não tinha isso. Eu tomava omeprazol, água e não resolvia nada. E aí, um belo dia, eu marquei um gastroenterologista pra saber o que eu tinha. Falei, gente, que azia que é essa? E fazendo fisioterapia, né? Voltando à minha vida normal.
descobri que eu estava grávida. O motivo da minha azia era a gravidez. E aí, já me encaminharam para um ginecologista, e a ginecologista falou assim, olha, pelo tamanho da sua barriga, você está mais ou menos com 6 meses. Errado, não era 6 meses, eram 33 semanas, ou seja, eu estava entrando no 8º mês de gestação, depois que eu fui descobrir quando eu fiz a ultrassom. Ou seja, eu estava quase ganhando. Aí, pronto, eu tenho 1 mês e meio desse menino nascer e eu tenho que preparar a vida. Não, e preparar mindset, porque eu não estava pronta para ser mãe. De jeito nenhum, nem nos meus... Primeiro, né? filho, né? Primeiro e, por enquanto, único, viu, gente? Porque dá, né, é bom, sabe? Maravilhoso, amo meu filho, mas... É puxado, viu? Mas graças a Deus... Manda mensagem pra ele, que você falou antes que ia mandar esse material. Pois pra quando ele crescesse assistir. Você tá vendo esse material. Olha a mamãe aqui. Mamãe te ama muito. Né? Eu espero que eu consiga te formar para você também ser como se diz, um multiplicador do direito na escola, porque, né, o amor que eu tenho sabe... Não tem palavras. Toda vez que eu falo do direito na escola, meu olho brilha. Então... Deu pra perceber. Eu sou muito apaixonada pelo direito na escola. Nossa. Inclusive, é uma coisa interessante que o segundo DNA Experience, que foi em maio do ano passado, foi na semana que eu quebrei o tornozelo. Eu não pude ir. Nossa, eu fiquei tão injuriada. Nossa, eu até chorei. Falei com minha mãe, eu tenho que ir. Não sei o que. Minha menina, como é que você vai? Não tem nem cadeira de roda pra você ir. Nossa, eu fiquei muito injuriada. Mas em compensação, chegou nesse último agora, né? Com cargo de professora, com neném com tatuagem. Exatamente. E a tatuagem, voltando a falar da tatuagem, foi feita nesse meio tempo. Foi em agosto, eu descobri em setembro que eu tava grávida. Então, e tinha feito tudo que uma grávida não faz, né, gente? Né? Enfim, fiz tratamento de cabelo, com química pesado, enfim, né? Foram outras cositas mais, né? Mas você não sabia, né? Eu não sabia, porque, assim, meu pai falou, nossa, Aline, você tá emagrecendo. Eu falei, não, pai, a minha barriga aqui grande, né? Eu achando que era porque eu tava comendo, né? E sem fazer exercício, né? Porque quando a gente fica parado, o corpo, né? É aquela coisa. Mas, enfim. E me fala um pouco, né? Você falou dessa paixão pelo programa, porque às vezes quem nos ouve, né, não consegue ainda compreender isso, ou tá chegando agora. O porquê essa paixão e outra, né? Você é uma pessoa que pode falar até mesmo da história do programa, né? Porque de 2015 para cá, e você sempre acompanhando tudo, né? Sim. Tudo que a gente tem, você fez, você seguiu todos os passo a passo ali. Você viu muitas mudanças, muitas coisas. Sim. Me fala um pouco assim, que mudanças foram essas, né? O que era o programa em 2015, o que é hoje, e o que isso muda na sociedade? Olha, o programa, quando eu comecei, primeiro a questão das aulas, né? A gente tinha várias aulas, né? Em vários sábados. E assim, acaba que você descentraliza muito, né? Às vezes começa com uma turma grande e tudo mais, aí o pessoal vai, por conta do tempo, vai meio que desanimando. Mas não, eu fui persistente, fui até o final. E a questão também do apoio, né? Que a gente recebe, né? Desde, enfim, as pessoas quando ficam sabendo do programa, elas começam a querer entender o que acontece, por quê. E essa necessidade também de que o conhecimento do direito não fique adstrito apenas a advogados, a pessoas que mexem com o direito, né? Então, assim, o que eu vejo é realmente esse engajamento, né? As pessoas tendo contato com o programa, tendo contato com a intenção do programa, acho que a paixão do programa, porque o direito na escola, eu acho que além da questão social, né, de passar, de transmitir o conhecimento do direito, é a questão do amor também, porque a gente, quando entra no programa, a gente está entrando numa grande família, né? Então, eu acho que a diferença do direito na escola para outros programas ou para outras questões é justamente o caráter familiar, né? A gente entra, a gente se sente acolhido, a gente se sente abraçado e a gente, né, é tanto amor que a gente sente, né? O amor a gente não consegue explicar, né? A gente consegue sentir, mas é tanta paixão, é tanta vontade de que isso dê certo, de que se espalhe. Graças a Deus a gente, né, hoje várias leis aprovadas, né, inclusive em Belo Horizonte, uma lei estadual. Quem diria que, né, eu sabia que ia chegar, né, a gente tem uma comissão federal, né, da OAB, então, assim, eu sabia que a gente ia chegar, sabia, né, mas tudo é no tempo de Deus, né, a gente sempre fala isso, né, Lucas, que tudo é no tempo de Deus e é uma coisa que é uma sementinha, né, o Lucas veio e plantou uma sementinha, né? As pessoas acreditaram nessa sementinha, agora essa sementinha está virando uma árvore
e os frutos estão aí. Os frutos já estão sendo colhidos e vão ser mais colhidos, porque a tendência agora é não parar. Né? Foguete, como diz, não tem ré, né? Então, o que eu vejo é isso, a gente, o amor sendo transmitido do programa, né? O amor de fazer, das pessoas verem que realmente é importante, né? Elas sentirem que é importante. Hoje a gente vive numa era de tecnologia, onde as coisas acontecem de uma forma muito rápida, muito abrupta, e você vê que, né, essa necessidade de realmente espalhar o direito mesmo, porque é importante, né? As pessoas têm que enxergar que é importante para elas. Né? É o que eu costumo dizer, até nas aulas que eu leciono, né, nas escolas, que como é que você vai cobrar de um aluno, né, de um menor de idade, que ele tem que seguir, tem que cumprir, não só o menor, mas uma pessoa que ela tem que cumprir as leis, se ela não sabe a regra do jogo. Isso um dia você falou e realmente isso eu sempre utilizo, porque é importante. Não é só você saber, além dos direitos, obviamente, os seus deveres. Né? Né, a pessoa não pode falar que não cumpriu aquilo por se recusar a cumprir porque não sabia. Ela não pode falar isso. Então, ela tem que saber a regra do jogo. Né? E é importante as crianças também, desde o começo. Né? A gente vê, infelizmente, aí casos de tragédias em escolas, enfim, a gente fica com o coração doído, mas a gente tem a esperança de que o direito ele vai salvar. E é com essa esperança que eu todo dia me levanto, todo dia acordo, vou para a sala de aula e falo, se eu puder fazer a diferença na vida de uma pessoa, nossa, já ganhei meu dia. E é amor, gente, isso não tem que explicar, é amor, né? E é diferente, né, quando você dorme, põe a cabeça no travesseiro e fala, né, tô fazendo minha parte, porque você está, né? Isso Graças muda. a Deus. E assim, eu agradeço a Deus todo dia, sabe? Todo dia pela oportunidade de estar sendo um instrumento, né, para essa mudança, para essa transformação, né? Porque é muito fácil as pessoas falarem, ah, não, mas nossa, não vai me dar em nada. O que você está fazendo aí? Voluntário, gente? Nossa, mas para que você está fazendo isso, né? Não vai adiantar em nada. Mas se eu for pensar assim, várias pessoas que estão pensando assim não estão fazendo nada, mas ao contrário disso, eu que estou fazendo, outras pessoas estão vendo que eu estou fazendo, não, peraí, isso também, cara, isso me interessa, isso aí é importante, faz sentido para mim. E se faz sentido, a pessoa vai espalhar, óbvio, né? E aí a gente vai... E os seus alunos, realmente, você disse, né, que eles têm um grande interesse, né, pela matéria, prestam atenção. Nem sei se ela falou e já estava gravando ou foi naquele bate-papo inicial, mas você falou que eles têm interesse. A pergunta agora, eles entendem a matéria? Porque o curso técnico é muito louco, né? Assim, Sim. Tem gente de várias idades Sim. e vários níveis sociais e tudo. É um ótimo laboratório. As pessoas entendem? Você acha que está mudando a vida delas? Não, com certeza. Ainda mais direito do trabalho, né? Porque direito do trabalho hoje né, além de todas as modalidades de direito, todos os ramos do direito, o direito do trabalho é muito atual, né? E eles entendem, sim, tanto é que fazem perguntas, às vezes, até fora do planejado, né? E eu acho interessante, até puxando um parênteses aqui, que é a questão do conhecimento. Tem questões, obviamente, que a gente não vai saber, porque o direito é o que eu falo com eles. Assim, olha, tem algumas questões do direito que elas mudam a cada 5 segundos, o direito está mudando. Sim. Então, assim, ter a humildade de falar, olha, essa parte aí eu ainda não conheço, mas assim, eu vou buscar a resposta para você. Isso foi até interessante, foi até a professora Hilda Gosling que falou que é importante a gente demonstrar o conhecimento, óbvio, a gente tem que demonstrar, a gente está lá para realmente fazer isso, mas é ter a humildade de que a gente não sabe tudo, porque é muito mais, como se diz, honesto, você dizer que não sabe aquilo, mas que vai procurar saber, ou então vamos pesquisar junto? Vou chamar aí para pesquisar também, do que você passar uma informação errada. Gente, a minha responsabilidade é enorme. Eu passar uma informação errada para uma pessoa, né? Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade, né? E isso vem porque também você pega uma turma pela primeira vez. Você se capacitou antes. Sim, com certeza. Me fala um pouco sobre essas técnicas, assim. Peraí, vamos dar um passo atrás, uai. Ela não contou ainda como que ela conseguiu o contrato? Alguém te indicou? Verdade. Você pagou alguém pra te colocar lá dentro? Não, você tem quem indica? Nada, gente. Não tenho esse poder, não. Sou filho de professor e um pai mecânico, então não tem isso, não. Mas foi o seguinte, eu vi que estava abrindo a grau
grau técnico, né? Desculpa. Pode falar. Pode falar, grau técnico. A escola técnica, né, que abriu como se diz, é a avenida na frente da minha casa. Minha casa fica perto ali. E eu sempre quis, né, essa questão do começar mesmo com a escola técnica, né, por ter realmente a formação técnica também. E eu cheguei lá, né, e conversei com a coordenadora pedagógica, e ela falou assim, olha, isso aí já tem o quê? Já tem mais ou menos 1 ano, foi até antes de eu estar grávida, inclusive. Eu conversei com ela, expliquei a situação, né, que eu tenho, né, o curso de docência, tenho mais 2 pós-graduações, enfim, que eu estava muito querendo, né, e falei do programa também, obviamente, e que eu queria muito ter uma oportunidade para lecionar ali, noções de direito e também na parte de segurança do trabalho, né, que é uma área também que eu tenho a expertise, né. E ela falou que naquele momento não tinha ainda vagas, né, então eu tinha que aguardar. E aí eu guardei, esperei, desculpa, eu esperei, e aí ela me chamou, falou assim, não, vai ter agora um treinamento, né, para os novos instrutores, vem, pode vir, vamos fazer tudo. Que legal. Então ela te ligou, você deixou? Sim, não. deixei o contato. Você deixou o contato? Deixei o contato, né. Currículo não? Eu deixei 2 currículos, o meu currículo Lattes e o meu currículo normal, meu telefone, né, e mas antes disso, ela me mandou um e-mail para poder fazer o CAT, né? Porque tem que ter o CAT. E lá eles faziam o CAT. Ela te pediu o CAT, que é aquela autorização Isso. provisória para lecionar, que você tira na Isso, superintendência. certificação de autorização de título, alguma coisa assim, né? Mas ela falou assim, não, tem que ter o CAT e tudo, mas pode me mandar os seus documentos, me passa uma série de documentos que a gente vai providenciar por aqui. Porque tem que mandar lá para a Secretaria de Estado da Educação, né, que é lá na cidade administrativa. Enfim, aí nesse meio tempo eu estava esperando ter a disponibilidade das turmas. Aí ela me chamou para o treinamento, né, de instrutores para poder participar e para poder conhecer a instituição, conhecer as normas, enfim. A gente teve um bate-papo muito bom, tudo. E aí foi daí que começou. Assim que abriu a turma, né, de técnica de administração, e aí ela já me encaixou. Falou assim, olha, vai ser assim, assado, né, essa disponibilidade, a gente conversou questão de disponibilidade, e aí eu comecei. Aí assinei o contrato, né, e tô no card deles, vamos dizer, né, a gente tá no card. Pertinho né? de casa. Pertinho de casa, pra mim Logo foi ali. ótimo, porque, né, eu tô em home office ainda, tem a questão do meu filho também, eu deixo com a minha mãe, mora tudo pertinho. Mas também me botei à disposição para outras unidades também, porque a escola ela tá em expansão, tá em ligeira expansão. Sim. Né? Então, eles estavam até... A gente teve uma reunião pedagógica no sábado, eu já estou participando das reuniões também, que vai ter um evento em Recife, né, em Pernambuco, que todos os franqueados, né, dos coordenadores pedagógicos e franqueados, que aí vai espalhar, vai ter muitas novidades, vão abrir novas unidades e, né, o céu é o limite, né? Olha que legal, Lucas. Quem tá acompanhando a gente desde o primeiro episódio vai perceber 2 coisas que hoje, na prática, foi mostrada aqui. A Aline tomou a iniciativa, que foi até uma das categorias, habilidades que a gente disse no primeiro episódio. O professor que é contratado é aquele que tem iniciativa, que liga o civirômetro e faz o que tem que ser feito para o contrato acontecer. Com certeza. E no episódio da Daniele Bartilheiro, número 3, ela falou da questão do contrato dela que foi na escola que ela estudou. E a Aline na escola perto de casa. Então, muitas vezes a gente coloca um obstáculo, a dificuldade, o trânsito, coloca 1 milhão de coisas, mas às vezes a oportunidade a gente pode conquistar pertinho. Tá logo ali. Logo ali. Exatamente. Mas eu tirei outras coisas disso, né? Eu vou traçando coisas em comum, em quem consegue e não consegue, né? Você fez todo o processo. Você assistiu aulas, deu aulas voluntárias, fez essa captação ativa. E eu consegui perceber, você falou que chegou lá já fazendo a oferta para disciplina. Então, seguramente, você olhou antes no site o que eles tinham, você deu uma estudada na instituição. Sim. E depois, enfim, já tinha dado aula voluntária, já tinha assistido, já tinha feito o curso de profissionalização. Então, você seguiu realmente um passo a passo. E aí eu pergunto, o que você aprendeu em todo esse processo? Se você tivesse sido jogada para dentro dessa sala de aula, ao invés de ter vivido todo esse processo, teria sido diferente? O que você aprendeu nessa caminhada, longa caminhada, que te possibilita prestar um melhor serviço hoje? Ou até mesmo ter conseguido o cargo? Eu falo que a gente tem que sempre ter resiliência, né? Ser resiliente, ser persistente, paciente,
né? Eu acredito que se eu tivesse sido jogada, como se diz, aos leões, né? Sem essa preparação, sem ter... Porque o desejo sempre teve. É o que eu falei, eu sempre tive o desejo de lecionar. Mas eu acredito que uma preparação é necessário. Você não pode simplesmente, eu quero ser professora, chegar lá tá, mas e agora? O que eu vou fazer? Né? Você tem que ter como se diz, o plano, né? Todo certinho, né? Tanto o plano de ensino, né? A gente fala. Mas você tem que ter também uma estratégia, você tem que ter uma métrica. É tudo um procedimento mesmo. E a questão também de aplicar as metodologias em sala, né? Você tem que saber que metodologia. Se eu fosse, como se diz, se eu fosse me habilitar para ir a uma sala de aula sem ter essa preparação, toda essa resiliência, todo esse tempo, seria com certeza diferente e não teria a mesma qualidade. Então, eu acredito que a gente tem que se instruir realmente para poder dar o seu melhor. Claro, a vontade ela tem que ter, com certeza ela tem que ter. Mas não é só a vontade. A vontade ela tem que estar aliada a conhecimento, aliada à preparação, porque você pensa bem, é um curso técnico, né? Mas poderia ser uma escola municipal, né? Poderia ser uma faculdade, uma universidade. Então, a gente tem que estar preparado para todo e qualquer tipo de situação. Mas vão surgir situações que, obviamente, vai te surpreender com questão de conhecimento, com questão de conteúdo? Sim, claro. Obviamente vai ter. Mas é aquela que eu falei, você ter a hombridade, você ter a humildade de reconhecer que eu não sei esse conteúdo? Ok, beleza, não sei. Mas nós vamos achar a resposta. Nós vamos lá. Não, então você me deu ideia? Beleza, vamos fazer o seguinte? Vamos pesquisar. Me traz o que você achar desse tema, a gente vai discutir e vamos trazer para a turma. É uma solução. O direito do trabalho já era a sua área de atuação? Então, eu atuei um tempo, um pouco tempo, né, do direito trabalhista, mas a minha expertise mesmo é a questão civil, né, é a parte civil. Mas eu me preparei antes, né, vi as aulas, inclusive, foi até interessante o Fábio, eu tenho muito contato com o Fábio, a gente troca muita figurinha, porque ele também é professor da mesma rede. Da mesma rede, e eu troquei muita figurinha também com de nome eu não vou lembrar. Érica. Com a Érica, isso, Esses Érica. são professores do direito na escola que Sim. também se profissionalizaram na mesma rede em outras unidades. Fábio e Érica. Fábio Gomes e Érica Bruno. Isso, Érica Bruno. E eu pedi umas dicas, né? Eu sabia que eles estavam nessa pegada. E eu peguei umas dicas com eles e tudo. E vi também, inclusive, um vídeo que Fábio já tinha feito até pro Direito na Escola sobre direito do trabalho. Porque eu já passei também em sala de aula, nas escolas, direito do trabalho. Inclusive, foi até uma na Escola Municipal Padre Matias, que é perto da minha casa, né, que a gente fez a aula inaugural lá. Dessa aula inaugural, a gente foi para o trabalhista. Sim. E dessa aula trabalhista surgiu no turno da noite também. E outra coisa, teve uma professora lá que já é conhecida minha de outros lugares, né, a Luciana, ela entrou em contato comigo depois das aulas que a gente passou lá pelo Direito na Escola e me perguntou se tinha, acho que foi até no mês de março, né, que é mês da mulher, né? Me perguntou se tinha alguma ação do direito na escola na área de violência doméstica, né? E aí eu já até passei o contato da Fran, a Fran acionou a Elis. Sim. E elas foram lá. Infelizmente não deu para eu ir porque era um dia de aula lá na Grau, então eu não consegui ir. Mas foram, né? Foram lá por intermédio. Depois a gente conversando, foi isso aí que a gente deu certo. Já se acostumou com as pessoas te chamando de professora? Isso dá um susto no começo, não? Dá um susto. Eu falei assim, gente, a professora, como assim? Os meninos, professora, e aí, professora, tudo bom? Mas assim, é gratificante, Lucas. É gratificante. Realmente, eu quero muito mais, né? A gente sabe que eu demorei um pouquinho ainda, né? O meu tempo, as pessoas perguntam, peraí, Aline, mas você começou em 2015 e só agora você tá, né, nessa pegada? Mas é o que eu falo, eu acho que eu estava sendo preparada para que isso acontecesse. Acho que cada um tem o seu momento, para outras coisas também. Claro, com certeza. Então, eu acho que foi necessário esse tempo que eu tive, né, antes, para poder realmente me entregar a essa carreira docente, para eu ter mesmo, porque talvez se eu tivesse ido antes, não teria tido esse mesmo impacto, né? E eu agradeço a Deus, assim, e eu quero mais, né? Eu quero poder me doar mais, né? Eu acho que eu acho que o segredo é esse. Eu acho que tudo que a gente faz com amor, que a gente faz com
com resiliência, com paciência, né? E sempre vendo o lado do outro, eu acho que não tem como errar. Não Ô, tem. Aline, e quem era a Aline antes do contrato e agora, depois de se tornar oficialmente uma professora contratada? Nossa, a Aline de antes é aquela Aline um pouco receosa, um pouco, apesar de toda a preparação que eu tive, um pouco ainda receosa, um pouco ressabiada, vamos dizer assim. Mas hoje, a Aline de hoje, com o contrato, é uma pessoa que vê que realmente tem pontos a melhorar, claro, né? Conforme a turma, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai vendo a turma, né? A necessidade da turma, né? O interesse da turma, a gente vai se adequando, né? E agora eu tenho essa noção de que realmente é importante a gente, como se diz, ter esse espírito para a gente realmente continuar. Falar assim, não, será que isso eu posso melhorar? Eu estou no caminho certo? Eu acho que eu estou no caminho certo. Ou isso aqui não, eu posso melhorar. Então, a gente só vai ter esse feedback, a gente só vai ter essa noção, claro, eles dando o feedback para a gente e a gente, né, fazendo essa autoavaliação. E eu quero mais, agora eu estou com outros projetos, né, de realmente me especializar mais, de buscar mais conteúdo e pensar outras soluções também em sala de aula para que realmente a cada dia eu entregue o meu melhor, né? Porque se não for para entregar o melhor, eu não saio de casa. E a mãe tá aceitando bem essa migração? Ela fala assim, você já é mulher feita, não vou mais opinar nessa história, não. Mas agora eu acho que quando ela me viu, né, pegando diploma de advogado, né, que a gente fala que... Ela relaxou. Ela meio que relaxou, sabe? Eu falei, não, eu fiz minha missão, formei minhas filhas, tá, as duas com diploma, então tá bom demais. E assim, ela fica meio, Aline, mas será? Não sei o quê. Aí depois ela, quer saber? Não vou dar mais opinião, não. A vida é sua, você faz o que você quiser. Mas ela vê que no fundo eu tô feliz, né? Eu acho que toda mãe, assim, eu agora já consigo falar isso com propriedade, né? Acho que toda mãe quer a felicidade do filho, né? E a gente vai fazendo, vai norteando, vai passando valores para eles, né? Para os nossos filhos, e eles vão formando a consciência e a gente quer sempre melhor, né? E você sendo professora, você não deixa de ser advogada, né? Você pode escolher prioridades, mas isso tá em você, isso é seu, né? Agora. Não, com certeza. Eu falo que é advogada, mãe, professora e dona de casa. E ainda voluntária, né? Porque você tá sempre sim, nos nossos eventos trabalhando. Não, com voluntariamente. certeza. E eu queria fazer essa pergunta, né? Você viveu 2 momentos, o voluntariado, né? E viveu com muita paixão, a gente vê isso. E hoje você é profissional. Tem diferença para você ser voluntário? Porque os dois têm sua beleza, têm seus encantos, mas o contrato de trabalho mudou alguma coisa para você na carreira e na missão de educar? Faz diferença? Olha, na carreira, com certeza faz, né? Você, querendo ou não, é uma coisa, é um up a mais, né? Que você coloca no seu currículo, né? Mas a questão de ensinar, do lecionar, eu acredito que não tenha mudado, porque eu tenho a mesma paixão, né? Independente se fosse voluntário ou não, eu estaria com o mesmo engajamento, a mesma paixão de sempre. Muda a questão, obviamente, você está se profissionalizando, né? Uma coisa é você só fazer a questão voluntária, que é maravilhoso, mas outra coisa, além do voluntário, você, né, ter um contrato de trabalho, né? Um contrato de prestação de serviço é fundamental. Você é visto com outros olhos. Olha, além de voluntário, ela tem um contrato, nossa. Então, isso é muito bom para a carreira profissional. Assim, obviamente, eu não pretendo abandonar o direito, né? Porque realmente é uma área que eu também tenho muito amor, né? Mas, assim, a gente, com a questão da docência, a gente vai pontuando certas áreas ou certos, como se diz, vamos dizer assim, certas áreas de atuação, né? Talvez eu não vá advogar da mesma forma como eu estou advogando ainda, eu vou me especializar em uma outra área ou fazer um outro tipo de serviço, né? Porque o direito, a vantagem do direito é essa, gente, ele tem um leque inimaginável, assim, o céu é o limite, eu falo, porque o direito tem realmente esse poder, né, de você poder atuar em várias áreas, em vários segmentos, não necessariamente somente advogando, né, na trincheira lá, né, que é importante também, eu já tive a minha fase de trincheira, mas a gente tem um outro olhar do direito também, para aliar realmente a docência, porque o meu plano é realmente
tentar abraçar ao máximo a docência e aliar a minha função como advogada, de uma certa forma, para ajudar essa questão. Não ser a advocacia principal, né, mas a docência. Né? Aline, hoje como professora contratada, quais são as habilidades que você considera essencial para isso acontecer? Você consegue listar para a gente? Olha, a habilidade essencial primeiro, acima de tudo, persistência, resiliência também. Eu acho que é importante a gente aprender que às vezes as coisas não acontecem da forma como a gente quer, mas a gente tem que ter resiliência e não desistir. Ter também a questão de se instruir, né? Eu acho que é importantíssimo você pesquisar, você se inteirar, se engajar, né, para poder realmente demonstrar mostrar para esses alunos, né, mostrar para essas pessoas que vão receber o seu conteúdo que, olha, nossa, ela é interessada, ela né, trouxe algo diferente para a gente e também tentar fazer o diferencial, né, algo diferente. Não cair na mesmice, né, vamos dizer assim, porque muitas das vezes a gente, né, percebe, infelizmente, os professores naquele mesmo padrãozinho. Eu acredito que é importante o conteúdo, com certeza, todo o conteúdo é importante, mas você tem que, de alguma forma, despertar a atenção daquele aluno que vai receber aquela informação. Né? Apesar do direito, o direito por si só já desperta interesse. Né? A gente sabe que quando a gente vai numa escola, os meninos ficam alvoroçados, né? Querendo saber de tudo, querendo absorver aquele conhecimento, mas acima disso, a gente tem que elaborar estratégias, principalmente quando você pega uma turma direto, né? Não, por exemplo, quando a gente pega uma palestra aqui ou acolá que a gente faz, né? na questão do voluntariado. Mas quando você fecha uma turma, é um desafio constante. Né? É um desafio diário você prender a atenção deles, para que eles possam, não só prender a atenção, mas você poder passar aquilo para eles, né? Para eles poderem entender e levar aquilo para a vida. Né? Uma escola, como eu falei, uma escola técnica, não é só aquele conhecimento não vai ficar perdido no limbo, ele vai ser aplicado para a vida da pessoa. É uma profissão que ela está abraçando. Então, a gente tem que realmente ter essa noção de que precisamos sim nos instruir, precisamos sim elaborar estratégias, né, ter o feeling de observar a turma. Né? Eu costumo, no meu primeiro dia, observar muito. Né? Apesar de estar falando, eu estou falando aqui o conteúdo, mas eu estou observando todo mundo. Estou observando, aquela pessoa ali não é muito interessada, mas o que eu posso fazer para puxar aquela pessoa para mim? Então, assim, a gente ter esse feeling, a gente ter esse entendimento, né? E é isso. Não, esse papo foi bom demais. Demais, mas não acabou, porque agora você recebe a sua premiação. Né? A gente tem a prática aqui de premiar os membros do programa de Direito na Escola, que mesmo que venham com a intenção de voluntário como você, né, de multiplicar as boas práticas, e no meio desse caminho se encontrou educadora, né? E eu acho que eu posso falar minha versão dessa história, né? Porque eu te vi lá atrás, né, aprendendo e curiosa e fazendo, e hoje vejo uma educadora, né? Você é uma professora e mostra essa evolução de maturidade. Então, entregar esse prêmio tem uma carga de emoção extra para mim, né? Não só porque você é a primeira pessoa a fazer tatuagem, não vou falar que é a única a ter a tatuagem, porque eu acho que você vai puxar uma filhinha, tem visto o movimento, talvez eu faça a minha. Comecei isso aqui hoje. Eu a oportunidade para cobrar, né? Porque você disse que iria fazer a sua. Compromisso coletivo agora, Lucas. E aí, tá pressionado. Vamos deixar gravado, né, gente? Eu já ouvi outras pessoas manifestando nisso. Então, assim, mas hoje, que eu saiba, você é a única pessoa, mas a primeira que seguramente foi, e ver esse processo de amadurecimento. Então, entregar hoje essa premiação, né, de revelação docente, nós temos essa câmera aqui, de revelação docente para você, né, como uma professora contratada, mas que ainda carrega todo esse amor, os nossos princípios e valores que nos movem, né, de realmente multiplicar boas práticas e transformar a sociedade melhor. Então tá aqui, este é o seu troféu, tá? Ai, gente, é muita emoção, sabe? Eu realmente sonhei com esse momento, assim, porque realmente é um prazer para mim estar aqui, é um prazer estar com o direito na escola, ser o direito na escola, colocar o direito na escola na minha veia, então assim, e no meu corpo pele.
Mas, assim, pra mim sabe, tem um significado, assim, eu não tenho nem palavras pra agradecer, porque eu realmente sonhei muito, 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 muito com esse momento, de realmente poder compartilhar com vocês essa minha experiência e poder mostrar todo o meu amor que eu tenho pelo direito na escola, que eu acho que nem se eu fizer trocentas tatuagens, eu não vou conseguir, eu acho que não vou conseguir demonstrar, né, a minha gratidão pelo Lucas. Eu sempre te falo, né, gratidão, eu sempre te agradeci, né, pela oportunidade, porque é muito importante isso, né? Você teve uma ideia, sabe, desde o comecinho, começou pequeno, mas tomou uma proporção gigante e, assim, eu te agradeço muito. Eu chamo de mestre mesmo, falo mestre Lucas, porque realmente foi um meu mentor mesmo, sabe? Gratidão demais, muita gratidão. Nossa. Imagina, assim, para mim é uma alegria vê-la aqui, né? E perceber que, acho que todo professor, e agora você entende isso de um lugar muito seguro, de que quando a gente consegue, né, alcançar outras vidas e consegue falar, oh, eu acho que o que eu faço serve para alguma coisa, é muito bom. E ver você, né, não só com o vaso cheio, mas transbordando em várias partes aí, é muito legal. Então essa é a segunda parte do seu prêmio, é o nosso broche, né, dourado aqui do Direito na Escola. Esse aqui só usa quem tem contrato realmente. Então tá aqui pra vocês. Ai, obrigada, também. Lucas. Nossa. Ai, significa muito pra mim, sabe? Muito mesmo. Muito, muito mesmo. Acho que como diz aquele clichê, né? Quem me conhece sabe, né? Quem realmente me conhece a fundo sabe o amor que eu tenho pelo DNE. Nossa, realmente transborda. E perguntam, você faria tudo de novo? Com certeza. Faria tudo de novo, se precisasse. E é isso, nossa. Ai, então agora você emoção. carrega aí nesse broche duas marcas que é importante a gente destacar, né? Não só o Direito na Escola, mas também a da OAB, tá gravado aí nesse broche, representando essa instituição de grande importância, né? Ajudando aí a construir uma sociedade democrática, livre e justa, também um dos objetivos da Ordem dos Advogados, que a gente agradece muito, principalmente a daqui de Minas Gerais. Com certeza. Aline, primeiro, quem quiser te encontrar nas redes sociais, antes da mensagem final, você vai falar então a sua rede social e depois eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas. Você usa, então, você já antecipou, né? Você gosta mais do Instagram, então. Qual que é? O Instagram é @prof.AlineLAW. LAW é de Law. Law, de lei. Do lei em inglês. Então é LAW, Aline Law. Prof. Aline Law. Então, tá aí. E uma mensagem para quem está começando, às vezes, te ouvindo pela primeira vez, ou para ser voluntário do programa, ou quem sabe um professor, professora profissional. Olha, gente, a primeira coisa é a vontade, é o querer. Acho que basta, você tem que começar pela vontade mesmo, basta você querer que as coisas acontecem, né? Claro, a gente não tem que ficar esperando as coisas acontecerem, a gente tem que correr atrás, fazer a nossa parte. Mas a primeira coisa é sonhar e querer, basta querer, gente. As coisas podem, às vezes a gente tem a sensação de que as coisas não vão acontecer, que, eu levei, sabe, vários nãos. Eu também tive vários nãos na minha vida. Mas uma coisa eu aprendi, a gente nunca deve desistir, porque um não que a gente recebe hoje é um sim amanhã. Então, assim, eu falo, gente, não desistam, não desistam. A questão do trabalho voluntário também, que é muito importante. A gente vive num mundo hoje muito dinâmico e às vezes a gente esquece certos valores que a gente tem que lembrar, né? Principalmente a solidariedade, né? O amor ao próximo. Então, é também um chamado ao trabalho voluntário. Se você tem disponibilidade, né? Se você tem um tempo sobrando e você não sabe o que fazer com esse tempo, ou mesmo quando não tem um tempo sobrando, mas tenha vontade, faça. Procure um trabalho voluntário, porque você sente que você está fazendo um bem para a pessoa, você sabe, sem receber nada. Acho que o que a gente recebe em troca é muito maior do que a gente dá, né? Que é a gratidão da pessoa, das pessoas, a gratidão daquela tarefa que você cumpriu. Nossa, eu fiz alguém feliz, cara. Sabe, é surreal. Eu tenho para mim que é o fundamental. A gente nunca deve parar de sonhar. É sempre ajudar o outro, ajudar o próximo e amor, gente. Amor pelo tudo que faz. Eu, graças a Deus, eu consigo transmitir o meu amor hoje por tudo que eu faço. E principalmente pela docência, que é uma paixão, assim,
Ai, sem explicação. Que legal. Natália, então, tem algum outro ponto? Deixamos alguma coisa? Você que está aí com a nossa gerência total do evento. Foi maravilhoso, um bate-papo gente. inspirador, motivador, incentivador para quem deseja iniciar na docência, encontrar um propósito de vida. Você foi constante em todas as suas salas, tanto que quando eu Obrigada. perguntei sobre habilidade, eu falei assim, será que já fizeram essa pergunta? Porque eu lembro de você ter falado desses mesmos passos em um outro momento. Então, ela foi constante o tempo todo e eu tenho certeza que vai contribuir com a vivência, com a iniciativa de muitas outras pessoas. Muito obrigada por ter participado, por ter contribuído aí. E eu espero muito que esse seja o primeiro de muitos outros que virão. Se Deus quiser, Ele quer com certeza. Acho que agora é só mesmo continuar, persistir, que vai chegar. Né? Maravilha. Vai chegar. E agradeço mais uma vez ao Lucas, nossa, pela oportunidade de estar aqui, de estar com o DNE, né? Se não fosse Lucas, o DNE não estaria aqui, né? A gente não estaria nesse momento. Mas muito obrigada, Lucas, mais uma vez. Acho que nem todos os agradecimentos que eu fizer não vão ser suficientes para externar a minha gratidão, né? Pelo DNE, pela sua iniciativa. A Natália também pelo convite, agradeço muito, né? E eu estou à disposição. Né, sempre, né, me chamando, estou à disposição. Obrigada. Maravilha. Nós é que agradecemos. Então, esse foi um episódio da Aline Oliveira, membro desde 2015 e hoje professora profissional em curso técnico em Belo Horizonte. Então, sou o Lucas Andrade. Natália Araújo. Aline Oliveira. Nós somos o Direito na Escola. Cast. Cast.